Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, hoje é dia 13 de abril de 2023. Como todos os vídeos, nós procuramos tratar de temas que sejam esclarecedores dentro da gramática do Esperanto. O tema de hoje não será diferente. É um tema sobre combinitai vortetoi. Combinitai vortetoi. São palavras como kai, pequenas palavras como kai, nek, au, ien, iu, des. No desenvolver do tema, nós vamos dando detalhes sobre cada grupo de palavras dessas. Vamos iniciar, então, o nosso vídeo de hoje. Vamos iniciar pelo vocábulo kai. Diestes conjunctio signifanta plie aldone. Conjunção significando a mais, além disso. La vorto kai ligas frasoin, vortigrupoin, ao vortoin. A palavra kai liga frases, grupo de palavras ou palavras. Kiui havas saman grammatikan rolon, que tenham a mesma função gramatical. Eu sei que muitos não gostam dessas definições, mas entendendo a definição que a gente começa a praticar a língua. Vamos a algum exemplo. No caso de do vortoi, eu posso dizer patro kai frato, pai e irmão. Extere kai interne, fora, dentro. Do frasoi, mi iros dextrem kai li iros maldextrem. Eu irei para a direita e ele irá para a esquerda. Então, esse é o uso da conjunção kai, ligar palavras, grupo de palavras ou frases, até mesmo frases. Vamos ao kai. Duobla ao plurobla kai estas usata por ênfase kai insiste. Duplo ou múltiplo kai é usado para enfatizar e insistir. Então, para fazer isso, nós usamos ou dois kai ou mais de dois. Exemplo. Kai Carlo, kai Petro laboras. Carlos e Pedro trabalham. Vejam que em português eu só uso um e, uma conjunção e. Em Esperanto, costumamos usar duas. Kai Carlo, kai Petro e Pedro. É costume se usar isso, duas conjunções.
insisto, pritio, que ne nur uno, sed facte ambaŭ laboras. Então, isso significa insistir, a insistência sobre aquilo que nos diz que não apenas um, mas ambos estão trabalhando. Pedro, Carlos e Pedro. Carlos e Pedro. Cai pluvas, cai blovas. Chove e venta. Insisto pritio, que ambaŭ fenomenoi ocasas. A insistência sobre o fato que os dois fenômenos estão acontecendo. Está chovendo e está ventando. Cai pluvas, cai blovas. Vamos agora à palavra nec. Nec, conjunctio usata, nec é uma conjunção usada post alia nea vorto, kai signifanta, kai ankaŭ ne. Após outra palavra negativa, nea vorto, palavra negativa, e significando, e também não. É o nosso nem. Nem eu, nem ele. Vamos aos exemplos. Li diz num, ne konas Esperanton, nec diam historion. Então, ele, até agora, não conhece o Esperanto, nem, também não, a sua história, a história do Esperanto. Então, nec konas Esperanton, nec diam historion. Vamos ao nec. Do obla ao plur obla, nec signifas kai ne. Duplo ou múltiplos nec significam não e nem, nem e nem. Exemplos. Mi rencontres nec lin, nec liam fraton. Mi rencontres nec lin, nec liam fraton. Eu não o encontrei, ou nem o encontrei, nem o irmão dele. Eu não o encontrei, nem o irmão dele. Não e nem. Não o encontrei, nem o irmão dele. Mi cai. Isso significa, mi cai ne rencontres lin, cai ne rencontres liam fraton. Isso significa, eu não o encontrei, olha o uso do cai aí duas vezes, e não encontrei o irmão dele. Outra frase. Nec gioio, nec malgioio, dauras eterne. Nem a alegria, nem a tristeza permanecem, duram para sempre, eternamente. Nec. Nem a alegria, nem a tristeza. A alegria não dura e nem a tristeza. Kai gioio significa que kai gioio, kai malgioio, ne dauras eterne. Significa que a alegria e a tristeza não duram eternamente. Vamos ao vocábulo ao. Conjunctio usata por cunig du al plurain vortoin au propositioin inter quiui estas eble electi.
conjunção usada para unir duas ou várias palavras ou orações, entre as quais seja possível escolher, fazer uma escolha. Conjunção usada para unir duas ou várias palavras ou orações, Wörter ao Präposition, entre as quais seja possível escolher, fazer uma escolha. Ao frase. Vamos dar algumas frases para compreender melhor. Du willst trinken Kaffee, Tee, Albieren. Você quer beber café, chá ou cerveja? Outra frase. Pardono al vine estos pardonata. Pardono al vine estos pardonata. Perdoe, ou você não será perdoado. Tu vi preferas pomon al vimberon. Tu vi preferas pomon al vimberon. Você prefere maçã ou uva? E esse alne? E esse alne? Sim ou não? Al. Plurobla ao indicas que la presentitaj alternativoj estas nepre la solaj. Devas esti unu el ili, neniu alia. Múltiplos al indicam que as alternativas apresentadas na frase são impreterivelmente as únicas. Não existem outras. Deve ser uma entre elas, nenhuma outra. Vamos exemplificar. Diru tion al la capitano al alla lieutenanto. Diga isso para o capitão ou para o tenente. Quer dizer, não existe outra possibilidade. Ou você fala para o capitão ou você fala para o tenente. Então, esses múltiplos al indicam que somente uma dessas alternativas pode ser usada, nenhuma outra. Não adianta falar com outra pessoa. Num ni devas al venque al morti. Então, agora nós devemos ou vencer ou morrer. Não existe outra alternativa. Uma das duas tem que acontecer. Nine povas fari ambal, kai nine povas fari ion aliam, ou tiui do alternativo. Nós não podemos fazer as duas, falar vencer e morrer, ou vence ou morre, e não podemos fazer outra, qualquer outra, ou além dessas duas alternativas. Vamos agora ao vocábulo ien. Adverbo usata por anonti ion, pri kio oni atentigas. Advérbio usado para anunciar algo sobre o que se está chamando a atenção. É o nosso eis aqui. Eis isto aqui. Ien fraso. Ien estas la pomo, kiun mi trovis. Ien estas la pomo, kiun mi trovis. Eis a maçã que eu encontrei. Ien mi tie. Ien mi tie. Eis-me aqui.
ien estas la resto de la mono, ien estas la resto de la mono. Eis aqui o resto do dinheiro. Eis o resto do dinheiro. Ien por uno foio ŝi diris la veron. Ien por uno foio ŝi diris la veron. Eis que por uma vez ela disse a verdade. Ien. Ordinara ien altiras la atenton al io, como vimos anteriormente. Duobla ao plurobla ien ne havas tian signifon, sed enkondukas alternativojn, kiuj alternas al eblojn kiuj validas alterne. O habitual ien atrai a atenção para algo. Duplo ou múltiplo ien não tem tal significado, mas encaminha opções que se alternam ou possibilidades que são alternadamente válidas. Depois que nós virmos os exemplos, ficará mais fácil vocês voltarem e verem essa parte da definição e entenderem. Ien fraso. Ien me ardas de varmego, ien me tremas de frosto. Eis que eu estou ardendo de calor. Eis que eu estou tremendo de frio. La du statoj alternas. Iu foje mi estas varma, alia foje mi estas malvarma. Os dois estados de saúde ou de condição atmosférica ou do que se sente, né? Os dois estados se alternam. Uma vez eu estou quente, num determinado momento eu estou quente. Em outra vez, em outro momento, eu estou com frio, estou sentindo frio. Outro exemplo. Lamaro estis iam ruĝa, iam verda, iam blua. Lamaro estis iam ruĝa, iam verda, iam blua. La coloro de la maro ŝanĝiĝis. Em um momento ele é vermelho, em outro momento ele é verde, em outro momento ele é azul. Então ele vai se modificando de hora para hora, de momento para momento. Vamos ver agora esse conjunto de palavrinhas. Iu, des. Perdão. Iu kaj des estas ĉiam uzata kune, kun pli al malpli. Iu e des são sempre usados juntos com pli ou malpli, sendo que iu significa quanto, iu pli, quanto mais, iu malpli, quanto menos, iu des significa tanto, des pli, tanto mais. Então, esses dois conjuntos trabalham juntos. Iu des. La iu esprimo montras tion kio regas.
La desesprimo montras tion quio dependas. A expressão iu mostra aquilo que determina do que se está falando. A expressão des mostra aquilo que é dependente, depende, dentro da frase depende. Se iu pli exprimo crescas, ankaŭ la responda despri exprimo crescas. Essa é a dependência. Se a expressão iu pli cresce, a expressão correspondente despli também cresce. Exemplo. Iu pli mi linconas, mi despli linchatas. Então, quanto mais eu conheço, tanto mais eu gosto dele. Então, vejam que há uma dependência. Eu gosto mais dele, quanto mais eu conheço. Então, depende da primeira expressão, que é a que direciona o que se quer entender. Quanto mais eu o conheço, tanto mais eu gosto dele. Iu pli, quanto mais. Despli, tanto mais. Iu pli da mono, despli da zorgo. Quanto mais dinheiro, mais cuidado. Tanto mais cuidado. La mono regas, depende do dinheiro, da quantidade de dinheiro. La zorgo, dependas. O cuidado depende da quantidade do dinheiro. Quanto mais dinheiro, tanto mais cuidado. Iu malpli despli. Iu malpli mi vidis ilin, despli bone mi fartis. Quanto menos eu os via ou eu os vi, tanto melhor eu passava, da questão de saúde, de estado emocional. Então, iu malpli mi vidis ilin, despli bone mi fart. Quanto menos eu os via, tanto melhor eu passava. Iu malpli, quanto menos. Despli, tanto mais. Iu malpli vi successos, despli via malamico estos contenta. La successo regas, la malamico dependas, la contentezzo de la malamico. Quanto menos sucesso você tiver, tanto mais contente ficará o seu inimigo. Então, a condição de contente ou não é uma condição dependente do inimigo. Frase. Iu pli da juroj, des pli da suspecto. Quanto mais de juras, tanto mais de suspeitas. Quanto mais se jura, mais se suspeita. Iu pli oni babilas, des pli oni alsi malutilas. Quanto mais se tagarela, se fala desbragadamente, mais se prejudica a si mesmo. Quanto mais nós falamos, nós tagarelamos, mais nós nos prejudicamos. Iu pli ni estas cune, des pli ni ĝojas. Quanto mais estamos juntos,
tanto mais nós ficamos felizes. Joyas, ficar feliz. Eu pli malmulte viparolos desplibone. Eu pli malmulte viparolos desplibone. Quanto mais você falar pouco, tanto melhor. Quanto mais você falar pouco, tanto melhor. Quem muito fala, muito erra. Vamos passar umas frases do português para o Esperanto, para exercitar um pouco. Quanto mais se possui, tanto mais se ambiciona. Parecida com a anterior, né? Quanto mais se possui, tanto mais se ambiciona. Isso em Esperanto. E o plione possedas, desplione a vidas. Quanto mais possuímos, tanto mais ambicionamos. Quanto mais compradores, tanto mais alto o preço. E o pli da accetantoi, despli alta la preso. Então, quanto mais compradores, tanto mais alto o preço da mercadoria que se compra. Quanto menos necessidades o homem tem, tanto mais ele é feliz. E o malpli da besono e la homo havas, despli li estas felicia. Quanto menos necessidades o homem tem, tanto mais ele é feliz. Eu alterei esta frase para que pudéssemos entender melhor, mas a frase correta, ela é um pouco invertida. Vamos ver. O homem é tão mais feliz quanto menos necessidades ele tenha. Na realidade, é a mesma frase, podem comparar uma com a outra. Então, ficaria assim em Esperanto. Homo estas despli felicia e o malpli la besono li havas. Por que fizemos isso? Porque nós viemos trabalhando a primeira frase com iu pli ao iu malpli e a segunda com des. Como essa frase é construída ao contrário, nós nos preocupamos de não causar confusão. Então, colocamos a frase da maneira como vínhamos trabalhando e logo após colocamos ela da maneira correta. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje e esse tema é um tema extremamente importante. Parece que não, pode parecer que não, mas é extremamente importante, pois ele é muito usado, né? Tanto em português quanto em Esperanto, de uma maneira um pouco diferente, mas o Esperanto tem uma maneira muito regular e precisamos entender como usar. Espero que tenha ficado bem entendido. Se ficaram dúvidas, não deixem de perguntar lá nos comentários, pois poderemos não responder imediatamente, mas em 2, 3 dias estaremos respondendo. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido do agrado de vocês e se foi, por favor, deixem o like, compartilhem este vídeo com outras pessoas, se inscrevam, comentem lá nos comentários, deixem as suas dúvidas, as suas opiniões, deixem sugestões para nós e com isso teremos um ganho na plataforma, pois ela vai divulgar para mais pessoas. Um grande abraço para todos, muito obrigado por terem ficado até este momento, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.